Olá, meninos e meninas dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula 4 do terceiro bimestre, após uma semana de desplugue, uma semana de descanso, espero que todos estejam aí com a cachola, com a cabecinha fresquinha, para continuarmos a aprender, Vamos continuar aprendendo sobre a conquista da América, na parte em que espanhóis e portugueses, chegaram por aqui e subjugaram astecas, maias, incas e outros povos, que foram conquistados pela Espanha. E aqui no Brasil, a chegada e conquista dos portugueses, ou seja, de que forma, que os portugueses acabaram conquistando, derrotando os indígenas e dominando aqui o território que hoje é o Brasil, tá? Vamos assistir essa videoaula com atenção. Vocês vão ler os textos e analisar as fontes do material abaixo atentamente. Vocês vão copiar e responder as questões no seu caderno. Hoje também são poucas. E como esta parte da apostila vocês não têm, na versão, que vocês receberam, eu peço que vocês copiem para que o caderno fique aí organizado para vocês poderem estudar para o nosso simulado. Depois de terminadas as atividades, não se esqueçam de enviar as fotos para o seu professor até o dia 9 de setembro, ok? Sétimo E, professor Lucas. Sétimo D, professor José Aparecido. Sétimo A, B e C, para essa pessoa que vos fala, a professora Luciana. Vamos lá? O título da nossa aula de hoje: as relações de poder a partir da conquista europeia. A partir deste título, o que será que nós podemos imaginar, concluir que vai ser a nossa aula hoje, Como que ficou quem mandava e quem obedecia, a partir do momento que os europeus, neste primeiro momento, europeus, nós vamos citar espanhóis e portugueses, chegaram à América, ou seja, quem mandava e quem obedecia, tá? Antes de mais nada, vamos pensar um pouquinho nesta frase aqui, Você já pensou? Vocês vão pensar e responder, tá? Você já pensou que quando contamos uma história de um acontecimento, podem existir duas versões do ocorrido, Se você vai contar uma história, você vai interpretar aquela história de acordo com a sua bagagem de vida, de acordo com a sua bagagem cultural. Se o seu colega for contar a mesma história de alguma coisa que ele aprendeu na escola, por exemplo, ele vai contar da maneira, que ele interpretou, de acordo também ali com as vivências e bagagem cultural que ele possui, tá? A história da conquista da América, nós temos que pensar que ela tem dois lados, tá? O lado dos conquistados, que vão contar de uma forma, e o lado dos conquistadores, que vão contar de outra, tá? Como a nossa história, infelizmente, a história, ela é eurocêntrica, isso tem mudado, de uns tempos para cá, temos dado mais valor na história indígena, na história das matrizes africanas, Mas ainda é, infelizmente, uma visão eurocêntrica, ou seja, predominantemente europeia, a versão que essa história recebe. Portanto, a história da conquista da América, ela é mais difundida e mais conhecida por parte, da visão do europeu. E qual que é essa visão do europeu? Que os índios eram selvagens, aborígenes, que não tinham religião, que eram pagãos, que precisavam catequizar esses índios, para justificar ali a conquista, tá bom? Vamos lá. Como nós já vimos várias vezes, só para incentivar, a América Central, ou Mesoamérica, e a América do Sul, antes dos europeus chegarem por aqui, eram ocupadas por três principais civilizações: Azteca, Maia e Inca, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher ou os Incas, ou os Maias, ou os Aztecas, tá? Vão fazer uma pesquisa, e essa pesquisa de vocês vai responder essas questões aqui, a A e a B. Quais foram as primeiras alianças e conflitos entre os povos indígenas que, por sinal, foram usadas pelos conquistadores? Letra B.
Esses povos sempre aceitaram sem resistência o modo de vida imposto pelos europeus. Eu já falei para vocês, né, há alguns tempos aí, vocês não precisam nem pesquisar, né? Se vocês lembrarem ou recorrerem às nossas aulas anteriores, vocês vão lembrar que para ganhar tanto de astecas quanto de incas, os espanhóis fizeram alianças, sim, tá? Com povos que haviam sido dominados pelos astecas e pelos incas, tá? Esses povos viam os astecas com o objetivo de vingança e os espanhóis deram a falsa ilusão para eles ali, né, de que iriam libertá-los do domínio asteca, por exemplo. Quando na verdade, né, esses povos foram usados pelos espanhóis, tá? Depois foram escravizados ou dizimados, assim como os astecas, os maias e os incas, tá? Os maias, apesar de não terem um império, né, não ter um poder centralizado, também aí tiveram, né, várias batalhas contra os espanhóis. Os espanhóis também, né, fizeram alianças lá com certos povos para que, né, a conquista, né, fosse possível, porque logicamente astecas, maias, incas estavam em maior número do que os espanhóis. Se essas alianças com povos locais aqui, né, não tivessem sido feitas pelos espanhóis, provavelmente eles não iriam ganhar, tá? A B também, ela é óbvia, tá? Se morreu tanta gente de astecas, maias e incas, é claro que eles sempre lutaram contra, né? Que eles sempre resistiram esse modo de vida imposto pelos europeus. Tanto é, se você for ao México, se você for ali no Peru, você vai encontrar, né? Quem já assistiu novela mexicana, gente? Tem muito de cultura asteca no México ainda, né? Devido a essa resistência dos povos colonizados, essa cultura, esse resquício pelo menos, né? Da cultura asteca lá no México pôde sobreviver. Assim como aqui nos Andes, tá? Vários povos mais distantes ainda falam, né, o Quichua, que era a língua dos incas. Então, a cultura, ela foi misturada, ela foi praticamente quase toda destruída pelos europeus, mas ela não sumiu completamente, tá bom? Respondendo aí a A e a B, tá? Agora, pessoal, nós temos aqui a parte, né, de um afresco, né, do artista mexicano Diego Rivera, tá? Ele é pintado na escadaria principal do Palácio Nacional. Como é um afresco de mais de 200 metros quadrados, o Diego Rivera demorou 6 anos para pintar ele, tá? O afresco total se chama Epopeia do Povo Mexicano, tá? Como foi o secretário da Educação Nacional da época que mandou, né, o Rivera pintar, ele pega essa epopeia, né, essa história, né, toda a saga do povo mexicano e vai retratando aí, né, no afresco. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês da história do afresco que eu pesquisei, né? Ela é dividida em 3 seções, certo? A porção norte do mural, a porção central e a porção sul do mural, tá? A porção norte, ela tem o título de O Esplendor da Cultura Azteca. A porção central é esse destaque aí que nós vamos utilizar na atividade. Ela é intitulada Da Conquista Espanhola, ou seja, a partir do momento, né, que os espanhóis chegaram ali e ganharam dos astecas até a Revolução Mexicana. E a porção sul, o México de hoje e amanhã, tá? É uma obra lindíssima, pessoal, lindíssima, tá? Então, a porção central, né, ela vai resumir, né, a história mexicana, né, com uma série de conflitos e revoluções contra essa opressão, justamente essa resistência que os índios, os nativos mexicanos, né, os astecas, tiveram, né, contra o domínio espanhol. Começa por aí, tá? Basicamente são cenas de combate de guerra, tá? Basicamente são cenas de guerra. Rivera pintou os mexicanos como nativos comuns, né, se rebelando contra os espanhóis, franceses, e depois, como nós vamos estudar lá no 9º ano, né, contra o ditador, principalmente o Porfírio Dias. No topo do painel, nós temos o conquistador Hernán Cortés, né,
derrotando os astecas e estabelecendo o domínio espanhol lá no continente, lá na Mesoamérica, tá? Logo abaixo, né, os espanhóis vão tentar destruir os líderes nativos, ou seja, destruir os líderes dos astecas, tá? Enquanto os católicos vêm e tentam impor, né, a sua nova religião, a catequese, aos sobreviventes, né, como eu já falei para vocês, tá? A imagem central é de uma grande serpente, tá? Que está representada hoje também na bandeira mexicana. Mais para frente, né, dessa parte central aí do mural, vai retratar o período colonial, que nós vamos ver nas nossas próximas aulas, e, né, esse período aí também de uma nova capital, né, os mexicanos escravizados, fortalezas, mas isso aí é assunto para, né, para nossa próxima aula, tá? Vamos continuar aqui. Destaco aqui para vocês, então, né, a parte central do mural, a epopeia do povo mexicano, do Diego Rivera, destacando aí, né, como título a chegada do Hernán Cortés. Aqui tem para vocês a imagem inteira, tá? Aqui, o material fez em 4 recortes para vocês. O recorte 1, o 2, o 3 e o 4, tá? Eu já falei para vocês, né, já expliquei, vocês vão responder agora A, B e C. Letra A. Identifique nos recortes 1, 2, 3, 4 os personagens representados pelo pintor e descreva cada um deles e o que estão fazendo. Já falei para vocês, né, pessoal? O Hernán Cortés, né, chegando aqui, né, os missionários, conquistando os astecas, tá vendo? Submetendo os astecas, tá? É isso que vocês têm que falar. Letra B. Após realizar a identificação e a descrição dos personagens, agora você deverá responder as seguintes questões com hipóteses. Aqui vocês vão falar o que vocês acham que é. Quem seria Cortés? Ah, já mostrei. Pô. De que maneira foi recebido pelos povos locais? Nós já estudamos também, né? A galerinha asteca, ela recebeu ele bem, né? E ele traiu Montezuma. Danadinho esse Cortés. Qual seria a intenção ou os objetivos de Cortés em relação aos nativos? Fazer eles trabalhar para eles, né, gente? Qual era o objetivo do pintor em pintar essas cenas em um prédio público? Na verdade, do pintor, ele queria, né, retratar a história mexicana, mostrar a submissão dos espanhóis, a resistência dos astecas, tá? Realize uma pesquisa sobre a conquista do México para que possa testar suas hipóteses. Nós já vimos isso na aula passada, tá? Vocês podem consultar no caderno ou no livro didático e descrever aqui rapidinho como que os espanhóis conquistaram os astecas, tá bom? Na atividade 4, é outra pesquisa, tá? Vocês vão escolher a colonização espanhola ou a colonização portuguesa, tá? Vai fazer uma pesquisa sobre elas, né? E responder as perguntas, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima aula.